A gente recebe hoje a doutora Juliana Arcocini, ela é advogada e membro da Comissão de Direito de Família da OAB Ceará. Doutora Juliana, seja bem-vinda ao Informativo Dom Bosco, a FM Dom Bosco. Queria que a senhora falasse então um pouquinho sobre a lei do abandono afetivo, né? Como é que esse nome, a gente pode explicar como é que ele chegou exatamente assim à legislação? Olá, ouvintes, bom dia a todos e a todas. Isso mesmo, Roberta. A questão do abandono afetivo, antes não tinha uma lei específica tratando sobre o assunto, tá? E graças a Deus, desde outubro de 2025, o ano passado, nós tivemos essa lei, que é a Lei 15.240, que realmente traz o abandono afetivo. E o abandono afetivo é aquela falta de assistência psicológica e moral que todo pai e mãe deve com seu filho. Na verdade, é algo básico, mas que precisou estar na lei para ser cumprido, tá? Antes dessa lei, a gente não tinha, assim, um entendimento na lei mesmo sobre o assunto. Então, existia jurisprudências. Então, tinha alguns julgados sobre o tema, e a gente via na prática que alguns juízes entendiam, né, pelo dever de indenizar, pelo abandono afetivo, e outros não. Então, realmente gerava uma grande insegurança jurídica. Então, essa lei veio para realmente trazer consequências desse abandono, que gera muitas cicatrizes, né, aquela dor na alma da criança e adolescente. Muitas vezes a criança vê os amiguinhos na escola com pai e mãe e pensa, por que meu pai não está aqui? Por que minha mãe não está aqui? Então, essa dor na alma da criança e adolescente precisa ser responsabilizada, sim. Tá. Doutora, muitas pessoas acham que simplesmente pagando a pensão alimentícia, né, em dia, o dever está cumprido, mas a gente já sabe que não. E esse suporte financeiro, né, a gente precisa reforçar aqui, então, que ela não anula esse abandono afetivo, é isso? É isso mesmo, Roberta. Existe, sim, o suporte financeiro, que é dever, né, do pai e da mãe, mas também existe o dever de cuidado, de afeto, de convivência. Então, assim, amar é faculdade, agora cuidar é dever. E o pai e mãe que não cuidar de forma, de fato mesmo, né, conviver com o filho, cuidar do filho, participar das reuniões escolares, das consultas médicas, esse pai tem o dever de indenizar pela essa dor causada ao filho. Doutora Juliana, o que caracteriza de fato o abandono, né? É falta de visita, é, digamos assim, ausência em algumas datas especiais? Como que é exatamente, o que caracteriza de fato esse abandono? O abandono é quando a criança sente a falta, que muitas vezes é do pai, né? Sim. Às vezes o pai paga a pensão, como você bem disse, paga a pensão alimentícia, mas não visita a criança, não convive com a criança, acha que está pagando a pensão e está fazendo fazendo tudo, mas realmente essa falta de convivência, essa falta de suporte emocional nas tomadas de decisões, né? Como eu até falei para vocês, a falta, assim, sei lá, num evento na escola, todos os pais estão lá, mas o pai não está por quê? Por exemplo, no Dia dos Pais. E existe alguns pais que moram longe, né? Existe alguns pais que moram em outros países e outros estados, mas isso não exime realmente a convivência com o filho, né? Eu tenho um caso de alguns clientes que residem em outros estados, mas mesmo assim existe a convivência no período de férias, no período de feriados prolongados, até esse contato realmente com videochamadas, né? Hoje a tecnologia veio para ajudar a gente muito nisso. Então, assim, realmente é o pai não se importar com filho, não se importar com as decisões escolares, não se preocupar com a questão médica. Então, essa falta realmente de cuidado e de assistência. Tá. Doutora, o abandono afetivo, ele pode gerar uma indenização por danos morais? Pode sim, isso que essa lei trouxe, tá? Hoje o abandono afetivo é um ilícito civil, ok? O que acontecia na prática, antes dessa lei, né, de outubro do ano passado, como eu disse, muitos juízes condenavam a pessoa que abandonou em uma indenização e outros não. A gente vinha casos semelhantes que o juiz condenava, sei lá, por exemplo, em 50 salários mínimos, outros juízes não. Então, hoje, se realmente ficar comprovado que existia um abalo psicológico, um abalo emocional nessa criança e no adolescente, aí sim, existe sim o dever de indenizar, né? Na verdade, o que o judiciário quis, não foi uma penalidade só financeira, mas foi realmente mostrar que tem a consequência esse abandono, né? Esse abandono moral, esse abandono psicológico em relação ao filho. Tá. Doutora, e falando assim exatamente
na justiça, né? Como é que a família, digamos assim, a mãe, ela pode comprovar que existe esse abandono afetivo? Digamos assim, uma mensagem que não é respondida? Que fatos, assim, mais práticos podem comprovar isso perante a justiça? Na verdade, nós temos como juntar algumas provas no processo, né? Tanto as provas documentais, que seria, como você disse, uma mensagem não respondida. Prints de tela, Print, né? Por exemplo, olha, o dia dos pais da escola, o pai não foi, né? Tem, inclusive, como pegar um relatório da escola que o pai deixou, ou a mãe, né? Acontece muitas vezes o pai e a mãe abandonam a criança fica com os avós. Foi até uma reportagem que teve agora, né, no Fantástico sobre esse abandono. Então, assim, você tem como provar na escola, né, realmente que o pai ou a mãe nunca compareceu em nenhuma reunião, nunca compareceu em nenhum evento. Tem como também comprovar através de laudos de psicológico. O próprio judiciário também fornece, né, o assistente social e o psicólogo do judiciário através de estudos. Então, além das provas documentais que a gente consegue trazer, também existem as provas testemunhais. De repente, uma pessoa que sabe, olha, realmente essa criança está sofrendo pela essa dor do abandono do pai, do abandono da mãe. Então, existem vários meios aqui. O ideal é você sempre procurar um advogado especialista na área ou a defensoria pública e conversar, explicar a tua situação, né, que um advogado experiente, um defensor, vai realmente trazer todas as provas, munir todas as provas para você entrar com uma ação com mais segurança jurídica. E, Roberta, você acredita que demorou 18 anos para essa lei ser... Nossa Senhora. Promulgada? 18 anos, muito tempo, né? Muito tempo. Você imagina aí quantas crianças já sofreram. Já sofreram. E estão sofrendo até hoje, né? As consequências. Mas, doutora, a partir de que idade o filho, ou até mesmo a mãe, né? Se o filho for menor de idade, até que idade ele pode entrar com ação contra o pai ou a mãe, né? Por esse motivo de abandono afetivo. Roberta, enquanto ele for menor de idade, não existe prazo de prescrição, tá certo? Hoje não tem uma corrente, assim, majoritária em relação a isso, mas eu indico que até 3 anos, depois de completar 18, né, se ele não ingressar com essa ação na menoridade, até 21, então, ingressar com a ação. Agora, existe entendimento que a partir do momento que realmente o adolescente, lá no caso o adulto, sentir que sofreu um abalo psicológico, ele pode ingressar com a ação. Mas, assim, para segurança mesmo, eu aconselho até 21 anos, que seria 3 anos depois dos 18, né, da maioridade. Aí, no caso, menor de idade, seria a mãe ou o pai, né, a mãe queria representar ou assisti-lo, né, entendi. Menor de idade. Mas não existe prazo para menor de idade. Pode a qualquer momento até os 18 anos e após os 18 eu aconselho entrar até aos 21 anos. Doutora Juliana, muitas vezes um dos pais acaba se afastando, né, por um motivo ou outro, às vezes dificuldade de convívio, enfim. Como é que a gente pode diferenciar o abandono afetivo de uma possível alienação parental? Como é que a gente pode... Essa pergunta é excelente. Muitas vezes o pai ou a mãe não convive com a criança porque o outro não deixa. Sim. Então, é muito importante esse pai realmente que sofre essa alienação parental ingressar com uma ação judicial e provar, seu juiz, é o seguinte, eu tento conviver com meu filho, mas a mãe não deixa, a mãe impede, e juntar essas provas para realmente demonstrar que deseja conviver com o filho, mas não consegue. Né? Porque muitas vezes o que acontece essa alienação parental, a criança acha que o pai ou a mãe não quer conviver, mas quando na verdade o que aconteceu foi que o outro genitor, um tema dificultou, né? E é um tema também muito difícil, né? A pessoa que faz alienação parental, ela tá afastando o filho dela e ela acha que tá atingindo o outro genitor, outra genitora, mas ela tá atingindo a criança. E é um tema também, assim, bem relevante que merece respaldo do judiciário, alienação parental. Tá bom, então. Doutora Juliana, um assunto que a gente, se pudesse, a gente se estendia aqui a manhã inteira, né? Falando sobre esse assunto, porque realmente é muito importante. E, infelizmente, está acontecendo muito. Então, para encerrar, queria que a senhora falasse, então, como que a Comissão de Direito da Família da OAB, né, tem visto esse crescimento. E encerrar passando seus contatos, quem quiser saber um pouquinho mais sobre o seu trabalho, fica à vontade. Realmente, a Comissão de Direito de Família está tentando entender como está funcionando na prática esses abandonos afetivos, porque o que acontece, como eu disse para ti, Roberta, há um tempo atrás, muitos juízes achavam, o pai está pagando a pensão e tudo, não tem um dever de indenizar, mas a gente está vendo agora que a partir da lei, né, que aconteceu em outubro do ano passado, muitos casos estão sendo realmente julgados procedentes nesse sentido, então a gente está trabalhando bastante nisso para realmente trazer informações, como a gente vem fazendo hoje aqui nesse programa, né? E eu sou advogada, eu trabalho com direito de família e sucessões, né, há 12 anos já. E eu vou passar meu Instagram. No meu Instagram também eu tento passar conteúdo,
Eu vou gravar até um vídeo sobre esse abandono afetivo, que é um tema tão relevante. Sim, e é um muito. tema que estava um pouquinho esquecido, sabe, Roberta? Uhum. Depois dessa lei mesmo, as pessoas se despertaram, né? Pra Porque esse assunto. realmente o pai tem o dever. E é uma coisa assim básica, é uma coisa que todo pai e a mãe tem que ter. E hoje a gente tem que ter uma lei para isso, para poder cumprir. Com certeza. Aí, o meu Instagram é Juliana Accorsini, com 2 Cs, .adv. Tá bom, então. Tá bom? Conversamos com a doutora Juliana Accorsini, ela é advogada e membro da Comissão de Direito de Família da OAB Ceará. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada Bom a dia, vocês. bom trabalho. Obrigada. E só lembrando que essa entrevista também está disponível no Instagram da FM Dom Bosco, vai estar em collab também com o perfil da doutora Juliana, tá bom? Muito obrigada mais uma vez, pessoal, um bom dia. Bom dia. Agora 7 horas e 27 minutos.